Deus abençoe você e sua família. Preste atenção nesta palavra de Deus que você vai ouvir. Está no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo de 9 a 14. Ouçam. Jesus lhes disse ainda uma parábola a respeito de alguns que se vangloriavam, como se fossem justos e desprezavam os outros. É uma parábola sobre a oração. Irmãos e irmãs, nós vamos gravar uma lista de vídeos, e este é o vídeo sobre este assunto, oração. O que é oração? O que significa? Qual a sua importância? Onde está escrito na Bíblia sobre este assunto? Amados irmãos, a Bíblia inteira é repleta deste assunto. Desde o Gênesis até o Apocalipse fala desta palavra. Mas muitos cristãos ainda hoje, em todas as igrejas, não compreenderam o sentido verdadeiro dessa palavra oração. O que é oração? Oração, amados irmãos, é falar com Deus, é ouvir a Deus. Você fala e Deus ouve. E Deus fala e você ouve. Então, existe a oração particular, pessoal, aquela oração em segredo que você faz no seu quarto, no lugar oculto. Existem diversos tipos de oração, do falar com Deus. Oração de ação de graças, oração de louvor, de intercessão, oração de adoração, oração de confissão, de arrependimento. Oração de poder para expulsar demônios, curar enfermos, fazer milagres. Oração de vigília. Sim. Então, são diversos os tipos de oração. Diversos. E, neste capítulo 18, versículo 9, é o tema inicial desse assunto. Então, quero que você preste atenção o que Jesus falou a respeito da oração. Em Mateus, capítulo 6, versículo 5, também ele fala a respeito da oração. Mas vamos começar por este capítulo e por esse texto aqui. 2 homens, ele disse que foram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro publicano. O fariseu de pé orava assim em seu interior, no templo. Senhor, eu te dou graças por não ser como os outros homens, ladrão, adúlteros, injustos, e nem como aquele publicano que está ali atrás. Eu pago o dízimo de todos os meus bens, até das mínimas coisas, e jejuo 2 vezes por semana. Não como e não bebo durante 24 horas, toda semana. O publicano, por sinal, estava lá no fundo, com a cabeça baixa, e ele, em seu coração, dizia a Deus, no silêncio, e nem ousava olhar para o céu. Pai, eu te peço perdão, porque sou um grande pecador. Não sou digno nem de estar aqui no átrio do teu templo. Senhor, me perdoa, eu sou muito fraco. Jesus disse aos seus discípulos e ao povo, este aí saiu justificado, mas aquele outro, o fariseu, não. Por isso, todo aquele que se exaltar será humilhado, mas aquele que se humilhar diante de Deus será exaltado. Você prestou atenção no tipo de oração de um, o fariseu, e do outro, do publicano? Naquele tempo, os publicanos, eles eram inimigos. Os publicanos e os fariseus e saduceus eram inimigos uns dos outros, e o povo não os tinha com bons olhos, porque eles trabalhavam para os romanos, para os inimigos, os adversários, para os pagãos que dominavam sobre eles. Mas tinha vários judeus que
eram tementes a Deus, tinham um respeito para com Deus, mesmo trabalhando nessas funções. E eles sabiam que eram odiados pelo povo. E muito entre eles realmente eram também falsos e grandes pecadores, traidores, é verdade. Mas aquele publicano era um homem arrependido, ele estava ali, na sua humildade, querendo se reconciliar, querendo uma conversão verdadeira, sincera. Por isso ele se apresentou no templo. O outro era um homem religioso. Ele estava se vangloriando, ele estava se exaltando diante de Deus na oração. E Jesus disse que ele não foi justificado, ele não recebeu nada na sua conversa com Deus. Por quê? Porque, amados irmãos e irmãs, isso não só acontecia naquele tempo de Jesus, mas antes e depois e nos dias atuais. Sim, o que acontece? As pessoas estão falando ao vento, as pessoas estão indo aos templos, à casa de oração, estão fazendo orações de intercessão, de louvor, adoração, diversos tipos de oração, confissão até, mas não estão sendo ouvidas diante de Deus, não estão recebendo nada. Por quê? Por causa deste mal que está ainda no coração, que é o orgulho, a soberba. Prestou atenção como Jesus finalizou, ele disse: a todo aquele que se exaltar será humilhado. A todo aquele que se humilhar será exaltado. Ele está dizendo que o que Pedro falou na primeira carta de Pedro, capítulo 5, tem um versículo lá que ele diz também: revistam-se todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá sua graça aos humildes. Revistam-se de humildade. Isso é uma palavra lá do Antigo Testamento, de um provérbio, que Pedro tinha aprendido, estava colocando em prática, ensinando a comunidade. Revistam-se todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas concede a sua graça aos humildes. Essa graça, ela é recebida de diversas formas no momento da oração. Sim, é no momento da oração que nós recebemos a graça. E ela é multiforme. É quando você está em silêncio diante de Deus. É quando você está falando com Deus. E você não precisa gritar, berrar para que Deus ouça. O publicano, amados irmãos e irmãs, o publicano voltou para casa justificado. Ele recebeu a graça, recebeu o perdão, recebeu uma purificação. Mas o fariseu não recebeu nada e não recebia nada em suas orações. E eles, não era só ele o único, mas muitos fariseus e saduceus, religiosos da época, desprezavam os outros, como se eles fossem melhor. E não é diferente hoje entre os crentes e entre os católicos. Não é diferente. Descaso, discriminação, acepção de pessoa dentro das comunidades, dos grupos de oração, nas igrejas, em todo lugar onde os cristãos se reúnem. E até mesmo nas casas. E Jesus está aconselhando e advertindo: se a sua oração ela não for sincera e não for humilde, você não recebe nada. Você vai se perder. A graça é dada somente àqueles que são sinceros e humildes. Em Mateus, no capítulo 6, versículos 5, 6, 7 e 8, e em seguida vem a oração do Pai Nosso, que ele ensina. Ali ele fala um pouco também sobre a oração. Como se deve orar. Ele diz: não faça como os hipócritas, não faça como os falsos, religiosos apenas, que gostam de orar de pé, nas sinagogas, nas esquinas das ruas, nas praças, para serem vistos pelos homens. Digo que eles já receberam
sua recompensa. Já receberam? Diante de Deus não tem nada. Qual é a recompensa deles? O louvor e a honra dos homens, das pessoas que eles estão se aparecendo. Sim. E gostam dos primeiros lugares nas sinagogas. Hoje as sinagogas são as capelas, as paróquias, as assembleias, as reuniões onde se reúnem os cristãos. São como sinagogas antigamente. E o que acontece? As pessoas estão o quê? Orando inutilmente. Sua adoração, seu louvor, suas músicas, suas intercessões são inúteis. Por quê? Porque se há no coração orgulho, falsidade, se não há sinceridade, se a pessoa está, ou você está contaminado com as coisas desse mundo e não quer abandonar, está em conformidade com este mundo, com alguma iniquidade, o que acontece? Você não recebe nada. Seu dízimo, suas ofertas, é inútil. Seu jejum, inútil. É o que Jesus está dizendo. Eles jejuavam. E tem muita gente que jejua, mas fala para todo mundo, conta para todo mundo. Toca a trombeta, não faça isso. Ele fala também, no capítulo 6, a respeito do jejum, como deve fazer. Então, fala dessa oração pessoal, a oração em segredo. Sim, oração pessoal é um tipo de oração, é uma oração que você faz só você e Deus, no seu quarto ou em algum lugar, sozinho, você e Deus. Vamos para o segundo vídeo, a fim de continuar este assunto sobre a oração.